Olá pessoal, professor Rodrigo Bega falando. Nessa aula nós vamos tratar do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, da disciplina Solos 3, do curso de Agronomia. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos foi criado em 1999 e desde então ele vem numa constante evolução. No momento, nós estamos na quinta edição, que é essa que vocês veem aí no slide, publicado em 2018 pela Embrapa. Então, os conceitos e definições que nós trataremos nessa aula e nas demais da disciplina, elas se referem a essa edição mais atualizada. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ele veio para padronizar a nomenclatura utilizada e também o agrupamento que é feito pelos pesquisadores para cada tipo de solo associado às suas características. Ou seja, eu sei que os argissolos apresentam características como horizonte A arenoso com horizonte B com textura média ou mais, presença de gradiente textural, uma suscetibilidade maior à erosão. Então, de acordo com o nome, nós vamos conseguindo definir características, usos, limitações, potencialidades, até estabelecer produtividade esperada para definir zonas de manejo, tá? Sempre estabelecendo uma relação do solo com o ambiente que ele está inserido. Então é importante demais que se respeite o sistema brasileiro de classificação de solos quando a gente está trabalhando ali no manejo de solos. O sistema brasileiro ele é um sistema que foi criado então para classificar todos os solos existentes no Brasil. Ele é taxonômico, ou seja, ele apresenta a descrição das características do solo, a sua identificação e correspondente classificação. Ele é hierárquico, porque ele apresenta ordens, subordens, grande grupo e subgrupo com importâncias diferentes. Ele é multicategórico, porque ele apresenta várias categorias, além de ser um sistema aberto, passível de alterações. A sua chave ela é composta por 6 níveis categóricos. Porém, como nós vamos ver já já, 4 deles apenas são utilizados. É importante sempre a gente relembrar que a classificação do solo ela se inicia com a descrição morfológica do perfil e coleta do material no campo, que nós fizemos na aula prática anterior. E isso existem critérios para o estabelecimento desses procedimentos. Bom, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo ele consta, então, com níveis categóricos. Esses níveis são classes que são definidas segundo atributos, características ou mesmo horizontes em um mesmo nível. Ou seja, cada atributo ou cada horizonte ele vai ter uma relação de características presentes ou ausentes para aquele enquadramento, certo? E para a definição do nível categórico, a gente vai utilizar características diretas no campo, características derivadas daquela no campo, ou mesmo a partir de conhecimentos da ciência do solo, porém não tão possível no campo, muitas vezes em laboratórios. Essas características que definem níveis, elas sempre devem ser resultantes dos processos de gênese do solo. Então, o que vai classificar o solo está sempre relacionado com a gênese do solo. O sistema ele apresenta 6 níveis categóricos: ordens, subordens, grandes grupos e subgrupos. Essas 4 ordens elas apresentam já toda a sua descrição no sistema. O 5º nível categórico e o 6º nível categórico, eles ainda precisam de melhores definições e conceituações. Vamos tratar agora do primeiro nível categórico. O primeiro nível categórico se refere à ordem. Nós temos 13 classes dentro do primeiro nível categórico.
e elas são separadas ou definidas pela presença ou ausência de alguns atributos ou de horizontes. E essas propriedades sempre, elas são definidas no campo. Sempre definidas no campo. Então, a classificação do solo no primeiro nível categórico, ela é feita no campo com características morfológicas. No primeiro nível categórico, a nomenclatura utilizada ela é definida pela associação do elemento formativo principal com a terminação solos. Então, por exemplo, eu tenho um elemento formativo e o termo solos, que vai dar o nome da minha ordem. Vamos pegar aqui o exemplo da nossa região, São José do Rio Preto. Nós temos solos aí que apresentam um acúmulo de argila no horizonte subsuperficial. Aí nessa tabela eu tenho as 13 classes do primeiro nível categórico, as 13 ordens, e logo ali na primeira já consigo ver que eu tenho solos com um processo de acúmulo de argila. Então o elemento formativo é arge, mais solos, que dá a designação argissolos, certo? Se eu tivesse ali o segundo da lista, cambissolo, eles são conotativos de solo em formação. O solo não está totalmente formado, ele está em transformação. Então, se você chega num solo, o horizonte subsuperficial ainda apresenta espessura pequena, ainda presença de material de origem, ali, de fragmentos de rocha ali no horizonte B, ele ainda está em formação. Ele é cambi mais solos. E assim sucessivamente para definição do nome de cada um dos solos. Bom, então, os argissolos são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou do E. Primeira coisa aí é esse B textural. Esse B textural é o horizonte diagnóstico que me leva à classificação de argissolo. Lembra que lá atrás nós falamos que os solos eles são classificados pela presença ou ausência de características. Nos argissolos é a presença de B textural. Além disso, ele deve possuir argila de atividade baixa ou argila de atividade alta junto com saturação por base baixa ou caráter alumínico na maior parte do horizonte B, ainda respeitando requisitos como se tiver a presença de horizonte plíntico, não suficiente para ser plintossolo, ou se tiver horizonte gley, não suficiente para se classificar como gleissolos. Ou seja, os argissolos eles apresentam B textural, argila de atividade baixa. Se a argila for de atividade alta, eu preciso de ver se a saturação por base é baixa ou ainda apresenta caráter alumínico para ele ser enquadrado com argissolos. Então, esse é o conceito que o sistema traz. Ele relaciona o nome do solo com características que você deve esperar no campo. Então, se você pega um mapa do solo e você vê que ali tem um argissolo, você vai esperar B textural, argila de atividade baixa, ou se a argila for de atividade alta, a saturação por base é baixa. Então, você vai, a partir dessas características, conseguindo definir áreas de manejo específico, necessidades diferentes para cada espaço ali que o solo está. Bem, agora nós vamos tratar aqui do segundo nível categórico, segundo nome do solo dentro do sistema. Essas classes em segundo nível categórico, elas são separadas por atributos diagnósticos diferenciais que refletem a atuação de outros processos de formação do solo, que não foi o principal, que resultou na ordem, processos secundários. Lembra? O sistema ele é hierárquico. Tá? Então, o processo principal deu nome à ordem. Se eu tiver um outro processo importante no segundo nível categórico, se eu tiver um outro processo importante, ele designa o segundo nível categórico. Certo? Então, eu posso ainda trazer elementos formativos aqui no segundo nível categórico. Um exemplo claro são os neossolos. Os neossolos eles podem ser classificados em neossolos flúvicos, por exemplo, que são aqueles que são formados pela variação do nível da água dos rios, trazendo sedimentos, fazendo deposições. Então essa característica é um elemento formativo secundário dos neossolos, no caso aí dos flúvicos. Além disso,
Além dessa segunda, esse segundo elemento formativo, o segundo nome do solo ele pode ser derivado da gênese para propriedades acessórias do solo. Tá? Em grande parte dos casos, a gente vai ver no segundo nível categórico a cor do solo. Tá? E isso ocorre ali nos argissolos. Né? Então, os argissolos, no segundo nível categórico, são 5 cores possíveis. Bruno acinzentados, amarelo, vermelho e vermelho e amarelo. Então, especificamente nos argissolos, o segundo nível categórico, né, a subordem, ela vai levar como característica a cor predominante do solo. O terceiro nível categórico, elas são separadas pelo tipo e arranjo de horizontes, pela atividade da fração argila, condição de saturação do complexo sortivo, presença de alumínio, sódio, sais solúveis, ou seja, como está a situação de fertilidade do solo, ou ainda alguma característica que vá restringir o desenvolvimento das raízes ou o movimento da água no solo. Vamos voltar ao caso nos argissolos, por exemplo, se eu seguir lá no argissolo vermelho e amarelo, na chave de classificação, eles podem ser alíticos, alumínicos, TA distrófico, distrófico ou eutrófico. Aí a gente vai tendo condições de presença de alumínio, baixa saturação por base, alta saturação por base, ou seja, os solos eutróficos geralmente a condição de fertilidade é melhor do que os distróficos, que é melhor que os alumínicos, que é melhor que o alítico. Tá? Então, lembrando da hierarquia. O quarto nível categórico ele estabelece conceitos se o solo é típico, ou seja, se ele realmente apresenta aquelas características derivadas daquele elemento formativo sem a interferência de outro. Porque em alguns casos a gente tem solos que apresentam características intermediárias entre duas ordens. Daí ele vem o nome intermediário. Então nós vamos ver em alguns casos termos que lembram o primeiro nível categórico, a ordem, ali no subgrupo, no quarto nível categórico. Por exemplo, a gente vai ter lá plintossólicos, vertissólicos, gleissólicos, quando você tem a presença de um horizonte diagnóstico principal, que dá o nome da ordem, e um outro horizonte que pode ser diagnóstico, mas hierarquicamente menos importante, aí ele vai cair ali no quarto nível categórico na designação. E além disso, existem no quarto nível categórico características que a gente chama de extraordinárias, né? Que elas são representativas de uma prática de manejo específica, solos, por exemplo, com caráter abruptico, onde tem mudança textural abruptica, solos antrópicos, muito solo, o pessoal faz adição de esterco em hortas, mudando muito a característica do solo, levando uma característica do homem, do manejo do homem, de sempre estar colocando esterco ali no solo, elevando matéria orgânica, elevando a fertilidade. Aquilo não é da gênese. Então não entra no primeiro nome, nem no segundo, nem no terceiro. Vai cair no quarto nível categórico a palavra antrópico. Pessoal, nessa relação aqui nós temos as 13 ordens de solo que ocorrem no Brasil. E para que vocês compreendam o sistema de classificação, nós temos então a ordem argissolo, depois a subordem argissolo vermelho e amarelo, depois o grande grupo argissolo vermelho e amarelo distrófico e o subgrupo argissolo vermelho e amarelo distrófico típico. Então aqui a gente tem a classificação nos 4 níveis categóricos do sistema.